Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, quando podemos se reunir na tua casa. Pai, obrigada pelo teu cuidado, pela tua mão poderosa sobre a nossa vida, Pai. Sim, Senhor. Eu te agradeço nesse dia, Senhor, que o Senhor nos deu o privilégio de ficar na tua casa, Senhor. Amém. E te peço nesse momento, pela vida do irmão João, que vai trazer a mensagem, o ensino, que o Senhor possa estar com ele, falando através da boca dele, Pai. Amém. E que nós possamos estar com nossos ouvidos atentos, Senhor, e o nosso coração disposto. João, a primeira carta de João que nós estamos estudando, é uma carta universal. Aprendemos isso já foi repetido. E por que universal? Para todos os tempos, para todas as igrejas. Eu não escutei a resposta. Porque é para todos os tempos, para todas as igrejas, para toda época, para todas as igrejas. Isso. Faz sentido. Porque não é uma carta dirigida especificamente a uma igreja. Então, é uma carta universal porque se aplica a todas as igrejas, em todos os tempos, todas as épocas. Se vocês notarem, a gente vai tomar alguma referência sobre isso, a primeira carta de João repete muito alguns conceitos do Evangelho de João. É claro, foi escrito pela mesma pessoa, então isto está patente naquilo que João diz na primeira carta e aquilo que ele registrou também no Evangelho de João. Mas, como ela não tem destinatário, serve para nós em todo o tempo. Inicialmente, ela foi escrita aos gregos, mesmo porque o Novo Testamento foi escrito em grego. É que a menina me estudou grego já. Você também? Então, o Novo Testamento foi escrito em grego. O Velho foi hebraico. Então, de uma maneira geral, tem algumas partezinhas que não é muito bom. Então, maneira geral, o Velho Testamento hebraico, o Novo Testamento em grego. Agora se pergunta, por que em grego, se o dominante na época, quem mandava na época economicamente e dominando tudo, era quem? Roma. Os romanos. Agora, se os romanos dominavam tudo, por que usava-se a linguagem grega? Porque culturalmente quem dominava era a cultura grega. Então, a cultura grega que dominava. Muito embora o domínio bélico fosse dos romanos, os gregos é que tinham os pensamentos, a filosofia, a língua, e eles dominavam. Então, por isso que nós temos o Novo Testamento em grego, porque era a língua usual, como se fosse o inglês hoje, né? Então, esta carta foi escrita aos cristãos. Essa carta foi escrita aos cristãos. Muito embora João se refira muitas vezes a criancinhas, a meninos, ele quer dizer o seguinte: vocês que estão iniciando na fé cristã, temos que compreender que nós, hoje, não podemos ficar estacionados. Temos que crescer no conhecimento da palavra. Para quê? Só para acrescentar conhecimento?
Não. Para que nós tenhamos a norma a ser seguida e apreciemos, quer dizer, consideremos que devemos observar estas coisas para que nós possamos aplicar nas nossas vidas. Não adianta o conhecimento sem aplicação. A palavra de Deus é firme nesse sentido. Não adianta fazermos algumas coisas através só do nosso falar. Temos que pôr em prática. É o ensino da palavra. Tiago diz que nós devemos mostrar aquilo que somos através das obras, das nossas obras. Não que a obra nos salve, mas a obra é consequência da salvação. Se nós somos salvos e não demonstramos isso nas nossas obras, nós não estamos cumprindo com a palavra. Daí se fala, a obra é no sentido, digamos assim, que os espíritas usam. Eu tenho que fazer o bem, tenho que ajudar, você tem que fazer o bem, tem que ajudar dentro das suas possibilidades, mas não só materialmente. Falando, ajudando espiritualmente, participando da vida espiritual, orando um pelos outros. E o sentido de uns pelos outros é nós termos a comunhão cristã. E dessa maneira, nós crescermos juntos, crescermos espiritualmente. Então, não basta o conhecimento. Tem que aplicar o conhecimento. Temos que desenvolver a nossa vida espiritual. É isso que João chama bastante atenção, porque esta carta é voltada ao ensino, à doutrina, ao desenvolvimento, a crescimento espiritual. Eu falei que João tem muita coisa do Evangelho. A primeira carta de João tem muita coisa com referência ao Evangelho de João. Então vamos pegar, só para a introdução, a primeira carta de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. E vamos, aliás, 1 e 2. Primeira epístola de João, 1 e 2. Alguém lê? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verso da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Agora, outra pessoa, lê João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 a 3. Se alguém souber decor, pode falar também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, que era desde o princípio, desde 1 João, e o Evangelho diz, no princípio também. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a carta de João diz, e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra. Então, João Evangelista, ele diz que, desde o princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E João está dizendo aqui que apalpamos a palavra.
Como é que é a palavra? Estou falando aqui, pega a palavra, não tem jeito, né? Porque a palavra era o verbo. E o verbo se fez carne. Então, Jesus, verbo de Deus, palavra de Deus, se fez carne, habitou entre nós como físico. Então, João foi um dos que estava sempre com Jesus e tocou em Jesus. Era amigo íntimo de Jesus. E ele tem uma vantagem, digamos assim, sobre os demais apóstolos. Porque ele era o apóstolo amado. Ele tinha um convívio muito perto com Jesus. Então ele viu Jesus glorificado, né? Porque Jesus apareceu para ele já com a sua glória, quando apareceu lá na ilha de Patmos, né? Apareceu, exatamente. Mas antes disso, Jesus apareceu glorificado também depois da ressurreição. Já. Sim, ele morreu, ressuscitou. Mas ele não tinha subido ainda. Não tinha subido. Ele ficou 40 dias aqui. Lembra quando os discípulos, os apóstolos, estavam com medo, estavam numa casa reunidos lá, e Jesus se pôs no meio deles. Como é que ele entrou? Estava tudo fechado, eles estavam com medo. O corpo glorificado dele não estava mais sujeito à lei da física. Ele se pôs no meio dele. E apareceu... lembra daqueles dois discípulos que estavam caminhando para Emaús? Papo, conversando, etc. E quando eles perceberam que era Jesus, o que aconteceu? Desapareceu. Porque já estava glorificado. Não estava mais dentro das leis da física. Aí quando ele faz essa aparição lá para os discípulos, aí vem Tomé. Desconfiado. Depois da segunda vez. Porque na primeira vez Tomé não estava. Sim. Daí falaram Tomé, Jesus esteve conosco. Que Jesus esteve conosco, que jeito. Ele foi bem homem, né? Bem crédulo mesmo. Eu acho natural, né? Ele ficou espantado. Ele ficou espantado, olha. Eu não vi. Bem-aventurado quem não viu e creu. Vem daí. Daí que vem essa palavra. Então, o que nós temos no Evangelho de João? Tocaram a palavra. Então, não pegaram a palavra. Tocaram. Jesus se fez verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e foi manifestada. Então, isso tudo lá no Evangelho. João está repetindo aqui. Todas as coisas foram feitas por Deus através de Jesus. O mundo foi criado também por Jesus. Então, o que nós aprendemos? Aprendemos que nós devemos nos apropriar do verbo que se fez carne, como já lembrou a dona Cláudia, como Tomé, que viu para crer. Nós vamos fazer a lei de Tomé, vamos passar à frente de Tomé. Nós não vimos, mas cremos. Então, nós somos bem-aventurados. Porque mais bem-aventurado do que Tomé. Nós não vimos e cremos. Então, o que nós vamos fazer hoje? Dar continuidade àquilo que foi dito até agora. Domingo passado, o pastor Jean chegou até 2:26 e tratou mais da parte do anticristo. O anticristo que virá ainda. Pode vir daqui a um dia, pode vir. Pode vir daqui a não sei quantos anos,
Pode vir, é iminente. O que quer dizer iminente? A qualquer momento, a qualquer hora. Então, não vamos entrar agora em polêmica, nem discutir nada. O anticristo pode vir agora para aqueles que são pós-tribulacionistas. Então, o anticristo vem, fica os 7 anos e Jesus virá. Pode vir para o pré-tribulacionista. Jesus vem, a igreja sobe e o anticristo entra. Isso não vamos discutir. Pode ser, agora pode complicar mais um pouco, o midi-tribulacionista. A igreja fica 3 anos e meio, Jesus vem, leva a igreja, e daí fica aquela tribulação firme, mesmo forte. Por quê? O anticristo não vai chegar com uma tribulação forte, esteja certo disso. Ele vai ganhar as pessoas primeiro. Então, 3 anos e meio iniciais da tribulação, não vai ser uma tribulação, vai ser uma perseguição devagar e assumindo, tomando conta, daí sim. Daí vai ser uma tribulação forte mesmo. Isso não é um assunto nosso de tribulação aqui, mas sim a carta de 2 João. 2:27. 2:27. Eu quero que vocês leiam para eu economizar a minha voz. Eu tenho que falar alto ainda por causa dessa gravação. 2:27. Quanto a vós, a unção que dele recebestes, mantém-se em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permaneci nele assim como ela nos ensinou. Então, nós recebemos, como aqueles a quem for endereçada a carta de João, recebemos o que? A unção. Unção. O que é unção? Unção é algo que vem da parte de Deus e permanece em nós. Fomos ungidos por Deus para um propósito. Quando na palavra, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, a pessoa é ungida, é sempre para algum propósito. Quando Davi foi ungido, ele foi ungido para quê? Para ser rei sobre Israel. Deus tinha um propósito para o povo e escolheu Davi, e ungiu Davi, através do trabalho de Samuel. Então foi uma unção de Deus. Então é unção, aquele que vem sobre nós e habita em nós. Então ele diz que nós recebemos a unção. E Jesus, quando já no final do seu ministério terreno, ele disse que enviaria quem? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo deveria habitar em nós. Não habitar conosco. É diferente. Habitar em nós. Dentro de nós. E o Espírito habita em nós. Não é ao nosso redor. É dentro de nós. Então, entendam bem. O Espírito que Jesus disse que mandaria, habita dentro de nós. Que ninguém nos ensine, né, João? Hein? Que ninguém nos ensine, é suficiente. É. Tem que ser suficiente, para que a gente não necessite de ninguém para poder, né? Exatamente. Então, nós temos o Espírito em nós. Tem um hino, acho que no computador cristão não tem, no Salmos e Hinos. Então, o Arnaldo e a Robilda conhecem.
Então, eu posso dizer aqui que tem uma estrofe do hino, lá do Salmos Hino, que diz assim: não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente a quem viver. Então, se fiel e obediente a que vivermos, o Espírito está habitando em nós e podemos ser vencedores. Ele não desampara nunca. Em volta de nós se acampa quem se protegerá, continua o hino. Até quando face a face possa ver. E quando João está dizendo aqui que nós temos a unção do Espírito, e que esse Espírito vai nos instruir. E Jesus disse aos seus discípulos: não se preocupem quando vocês forem levados perante autoridades, etc. O Espírito fará lembrar para que vocês possam testemunhar de mim. Observe bem o que Jesus disse. O Espírito fará lembrar. Então você deve ter conhecimento. Senão você vai falar o quê? Se não sabe. Então você será lembrado. O Espírito opera em nós. E aquele Espírito que opera em nós nos leva a testemunharmos do Senhor, para que nós sejamos vencedores. E por que essa unção que João chama atenção? Porque tinha muitos crentes novos. E se você é novo na fé, ainda está caminhando, não tem muitos anos de casa, não tem experiência, pode estar certo que o Espírito está habitando em você. E você vai crescer. E ele estava preocupado para que este pessoal a quem ele escreveu não embarcasse em qualquer doutrina. Então, se você ouvir alguma doutrina, alguma coisa nova, doutrina é ensino. Se ouvir alguma coisa nova assim, fique esperto. Seja como os crentes de Bereia. O que os crentes de Bereia faziam? Examinavam tudo. Eles ouviam. Chegavam em casa, é isso mesmo? Então tome cuidado. Tem que conferir aquilo que você ouve. Pode ter ser um pregador de renome, mas ouça e confirme com a palavra. Nós temos que confirmar com a palavra. Senão, alguém fala uma heresia, aquilo que não está de acordo com a palavra, e nós embarcamos. E João estava preocupado com isso. E por isso, ele queria que todos que ouvissem, que lessem a sua carta, eles se procurassem saber, entender, compreender e não embarcar em qualquer coisa. E 2:28, e agora, filhinhos? E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Permanecei nele. Se o Espírito permanece em nós, nós permanecemos com Deus o Pai e Deus Jesus Cristo. Então, se permanecermos, sereis meus discípulos de Jesus. Alguém lê para mim, João 8:31, que eu falei que João, carta, repete muita coisa do Evangelho. João 8:31. Se vós... Jesus dizia, foi aos Deus e eu mesmo. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. Se vós permanecerdes na minha palavra. E João está dizendo aqui, permanecei nele. Jesus é a palavra. O verbo se fez carne. Se permanecermos nele, se ficarmos ouvindo a sua voz, meditando, nós seremos seus discípulos. Permanecei na minha palavra e sereis meus discípulos.
29. 2:29 da carta. Sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Ah, então se a quem pratica a justiça é nascido dele. E se ele é justo, nós somos justos. Nós somos justos. Justificado. Ah, nós somos justificados. Recebemos a justificação. Romanos 5:1 diz exatamente isto, que fomos justificados. Se alguém achar ali, pode ler. Porque é uma prova de que precisamos mostrar a nossa fé através do nosso proceder. Se somos o quê? Então, o que diz aí João? Romanos 5:1? Então, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, a confiança, a dependência de Deus. Temos paz com Ele, com Deus, através de Jesus. Então, nós somos justos? Sim, somos justificados. Então, permanecemos na justiça de Deus. Porque só Ele para nos justificar, porque só Ele é justo. Só Ele tem a justiça plena para que nós possamos compreender e fazer aquilo que agrada a Deus. Então, partamos para o capítulo 3, versículo 1. 3:1. Se alguém sabe ler, pode ler. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Isto. Nós somos filhos de Deus, porque Ele nos amou. E o que João... Muita gente conhece esse versículo de decor. Se souber decor, já fala rapidamente. João 1:12. É usado em evangelismo isso aí. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. E nós devemos estar preparados para esta segunda vinda. Porque se nós não estivermos preparados, nós não iremos gozar das bênçãos eternas. Tem dois caminhos só. Depois da morte, segue seu juízo. Ou você vai para a presença de Deus, ou vai ficar longe de Deus. Não tem intermediário. Não tem o purgatório. Você faz o estágio ali para ir para o céu. Não, a salvação não digamos assim, não é usufruída por todos. Jesus morreu para salvar a todos. Mas todos serão salvos? Não. O universalismo prega que todos serão salvos. E se você pegar, por exemplo, a Igreja Católica é universalista. Porque você morre, você não vai para o inferno, você vai para o purgatório. Daí você vai para o céu. Depende da quantidade de missa, depende do que você sofreu aqui na Terra já. O espírito é universalista. Vai e volta, vai melhorando só. Mas não é isso. A salvação de Jesus não é para todos, mas não é universalista. Ela só é para quem recebe. A todos quanto receberam, nós lemos agora há pouco, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E só os filhos gozarão da plenitude da presença de Deus. Então, a vida cristã é um processo? Não é a teologia do processo, é outra coisa, isso é outra bobagem. Mas é um processo, nós vamos crescendo. Se nós estamos, quando convertemos ainda naquele estágio, nós estamos aqui como filhinhos de João. Nós temos que estar caminhando, crescendo, desenvolvendo, aprendendo, através do quê? Leitura da palavra,
vindo aqui, estudando a palavra, verificando se aquilo que o pastor está dizendo, ou eu estou dizendo, está de acordo com a palavra. Se não estiver na escola bíblica dominical, vocês têm todo o direito de contestar. Aqui podemos contestar. No culto é outra coisa. No culto é pregação, você pode até contestar depois. Lá na porta, outro dia, viu? Pastor, preciso falar com você. Aquilo eu não entendi, certo e tal. Daí são outros 500. Mas aqui não, aqui vocês contestam na hora. Porque daí nós podemos discutir, aprender, corrigir, claro, para que nós possamos ter uma vida que agrade a Deus dentro dos propósitos de crescimento espiritual. 3:3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Teologia sistemática estuda o seguinte: você não pode pegar um versículo e fazer uma, digamos assim, uma teoria, ou alguma coisa, ou criar alguma coisa em cima disso, do que está escrito no versículo. Porque você pode tirar do contexto e fazer uma confusão tremenda. Mas acontece. Acontece, claro que acontece. E aqui diz: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Então, se ficar nesse texto, purifica-se a si mesmo, nós temos um poder muito forte. Nós nos purificamos através do nosso esforço, através daquilo que conseguimos, através da nossa dedicação. O contexto não é isso. Porque a gente vai estudar a purificação. Esta esperança purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo através da operação do Espírito Santo que habita em nós. Então não é de nós essa purificação. Essa purificação vem de cima, de Deus. A esperança da purificação, da limpeza. João 15:3, ele dá um exemplo disso. Vocês conhecem bem o texto? O contexto desse texto é da videira. Então, João 15:3 diz o quê? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos. Por quê? Pela palavra, pela operação de Deus na vida. Então não é que você se purifica a si mesmo, não. Você tem a purificação que vem de Deus. E João disse que a vara é para produzir. Aqui no contexto. Hein? João 15. João 15:3. Ok, queridos? Então, o contexto aí é o seguinte: nós estamos enxertados na videira, mas antes disso nós fomos o quê? O que Jesus fez da videira? Limpou. Então nós estamos limpos para permanecermos na videira. A limpeza vem de fora para que nós sejamos limpos, não de dentro das nossas possibilidades pessoais, que nós não a temos. Tiago 4:8 diz que ele purifica os nossos corações. Os nossos corações são purificados. Nossos corações são levados a sermos purificados por Deus. Então, nesse sentido, não somos nós que purificamos, mas sim Deus que purifica a nós através da operação do Espírito Santo. 3:4. Olha, alguma dúvida tem que perguntar, porque se eu não souber responder, eu passo para o pastor Jean e ele responde domingo que vem. Todo que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei.
Pois o pecado é rebeldia contra Deus. Então, tem outra tradução que fala que também comete iniquidade. Iniquidade, rebeldia. O que é? É desrespeito, negação de Deus. Então, diz, qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Comete desrespeito, comete a negação de Deus. Então, quando ele diz aqui iniquidade, e o pastor Jean tem repetido sempre isso aqui, iniquidade é um pecado mais acentuado. Fala, a diferença não tem diferença de pecado. Não, tem um envolvimento, uma interação maior sua com o pecado. Aquele pecado que você não, que a pessoa, pecado que a pessoa cultiva, tem prazer naquele pecado. Então, é iniquidade, é aquilo que vai contra a Deus, é um pecado bem acentuado mesmo. 3:5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, alguém tomou a iniciativa de pagar os nossos pecados. Esse alguém é Deus. Em Ezequiel, há duas menções que diz o seguinte: a alma que pecar, esta morrerá. O pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho a iniquidade do pai. Então, a responsabilidade é individual. E foi Deus que mandou Ezequiel dizer: a alma que pecar, esta morrerá. Então, é uma lei natural de Deus. E Deus é um Deus que não muda. Ele não fala sem pensar, como nós. Ele não muda. A alma que pecar, esta morrerá. Então, todos nós fomos condenados à morte. Morte, separação de Deus. Quando Ezequiel está dizendo, a alma que pecar, esta morrerá, é a separação de Deus. Não a morte natural, que é a separação do corpo e alma. O corpo e alma e espírito. Escolha o que você quiser. O corpo material e a parte imaterial. Essa nós vamos passar, exceto aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar. Bom, a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar não vai gozar da presença de Deus. É uma lei que Deus deu. E como é que foi resolvido isso? Alguém pagou por nós. Alguém morreu por nós. Então Jesus veio, morreu por nós, para que nós pudéssemos reviver. Então, nós não vamos morrer eternamente. Quer dizer, morrer eternamente não morre, não, porque ou você vai na presença de Deus ou longe de Deus, eternamente. Nós vamos gozar da presença de Deus porque o nosso pecado foi pago. A alma que pecar, esta morrerá, e alguém morreu por nós, pagou. Então, nós temos que aceitar isto, e só aceitando isto, nós temos a nossa pena cumprida, alguém pagou a nossa pena, e podemos gozar das bênçãos de Deus. Está entendido direitinho isso aí? Perfeito? Então tá bom. Então, fomos justificados, então, por Deus. Ele ressuscitou, justificou. Ele foi entregue em nosso lugar. Versículo seguinte é o 6. Vai, bem. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo que vive pecando não ouviu nem o conheceu. O quê? Que é isso? 3:6. Qualquer que permaneça nele não peca. E agora?
Como é que fica? Se João, na página anterior, João 1,8 diz o que João 1,8? Na página anterior, vira a página anterior. Primeira carta de João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E o mesmo João diz aqui que qualquer que permanece nele não peca. Então João está sendo incongruente aqui. Ele diz que todos que falam que não comete pecado está enganando a si mesmo. Agora ele diz aqui que nós não pecamos. E como é que fica esse negócio? Como é que vamos resolver esse imbróglio? Se ele diz que você peca, e aqui ele diz que não peca. Mas a pessoa não vive pecando, não é não peca, é não vive na prática do pecado. Na prática do pecado, muito bem, a senhora entendeu bem o texto. Não é o pecado voluntário. Você peca. E voluntariamente você peca. Agora, aquele pecado que você... Eu não vou maneira de falar você. Aquele pecado que a pessoa... Você não está falando de você, não é? Que a pessoa cultiva, que sabe que está pecando, e continua, e vai. É isso que João está dizendo aqui. Este pecado, porque nós estamos já cobertos, os nossos pecados estão pagos. Se estão pagos, não devemos mais nada. Então não temos pagamento de pecado, porque o nosso pecado foi pago. Mas se nós cultivamos, nós vamos viver longe da presença de Deus. É isso que João está dizendo aqui. Ele não está sendo incongruente. Ele está dizendo um tipo de coisa e aqui outro tipo de coisa. Vamos lá ao 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então aqui já vimos isso aqui anteriormente, que fomos então, não somos justos, somos justificados, né? Fomos justificados. O justo, 1 Pedro diz isso, o justo justificou a todos nós. É isso que nós temos o entendimento deste versículo. E vamos então, 8. Aquele que pratica pecado procede do diabo, que o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quem comete pecado é do diabo. Então, o pecado voluntário constante que é, porque o diabo peca desde o princípio. E o que é o pecado? A Nilma não está aí, que a Nilma gosta de responder sobre isso. O que é o pecado que nós aprendemos aqui? Ir contra... Isso, ir contra a ética e a moral de Deus. Ir contra os propósitos de Deus. Ir contra aquilo que Deus quer de nós. O que é ética? A ética é o comportamento. Nosso comportamento, de acordo com a palavra de Deus. E o que é a nossa moral? Fazer aquilo que é certo ou errado. Então, aquilo que nós temos que fazer esteja dentro dos propósitos de Deus. Por isso que nós estudamos a palavra, por isso que nós temos que ver, compreender, examinar e fazer aquilo que agrada a Deus. Para que nós possamos, a cada dia que passe, crescermos no conhecimento do Senhor, da sua vontade. Porque vocês sabem muito bem que o diabo conhece as nossas fraquezas. O diabo sabe aonde atacar. O diabo tentou, inclusive, a Jesus. Mas Jesus não tem fraqueza. Jesus era humano. Ele estava 40 dias sem comer. E ele estava fraco, frágil. Ele era humano, não esqueçam disso. É 100% homem, 100% Deus. E o que o diabo disse na última tentação? Transforme essas pedras... Não foi na última. Transforme essas pedras em pão.
Porque você está com fome, você come e mata a sua fome. Ele atacou um ponto vulnerável de Jesus naquele momento, a fome. Mas Jesus respondeu pela palavra também. Não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra de Deus. Então, chegamos até esse versículo e no próximo domingo o pastor Jean estará de volta e dará continuidade à primeira carta de